Então, eu agradeço mais uma vez pelo carinho, pelo convite. Envio o abraço fraterno aqui a todos os amigos aí da FESP e também a todos os demais que nos acompanham pela internet, do Brasil, do mundo. Que Jesus, nosso divino mestre e amigo, possa inspirar a todos nós nessa tarde de reflexões sobre as leis divinas, sobre as leis morais que nos regem a todos na imensa jornada ascensional, para que estejamos também cada vez mais conscientes quanto ao papel que nos cabe a cada um de nós nesse grande processo em que todos estamos inseridos. Esse processo de desenvolvimento, de evolução, essa lei de progresso que vai nos impulsionando às grandes finalidades da vida. Nosso querido benfeitor Emmanuel, no capítulo 3 do livro Recados da Vida, nos traz uma reflexão muito interessante. Sob o título Progresso, Face Dupla, ele nos dirá: inegavelmente, o homem já realizou maravilhas no chamado progresso por fora. Investiga o espaço exterior, no entanto, raramente aprende a transitar no caminho da comunicação com os próprios vizinhos. Então, estamos aí, a investigar o espaço, já alcançamos a Lua, projetamos alcançar Marte, enfim, lançamos sondas, telescópios para o universo, e, no entanto, quando se trata ainda das comunicações mais elementares do cotidiano da vida, as comunicações no ambiente do lar, por exemplo, as comunicações junto aos vizinhos, junto aos companheiros de trabalho espírita, no trabalho profissional, muitas vezes são comunicações ainda difíceis, ainda marcadas por muitos ruídos, ainda não conduzidas pelo amor, pelo princípio da não violência, da amorosidade, da compreensão, enfim. Embora todo esse avanço por fora, internamente, nos quadros do sentimento, verificamos ainda desafios a serem superados. Então, por isso, o título muito interessante que Emmanuel nos traz, Progresso, Face Dupla. Essa face exterior, esse progresso do intelecto, esse progresso da ciência, esse progresso da tecnologia, e, por outro lado, essa face interior, a criatura em seus sentimentos, em seu mundo íntimo, que ainda precisa também avançar. Mas ele prossegue dizendo: reconhece os imperativos da paz e consagra-lhe preciosos monumentos, mas quase sempre está pronto a sustentar conflitos que terminam pela sombra terrível da guerra. Então, embora tanto se fale de paz, de diplomacia, de fraternidade, vê-se ainda quantas disputas, quantas guerras, quantos conflitos entre as nações, entre povos, entre grupos, entre coletividades, que ainda não temos conseguido equacionar no clima da paz, já tão cultuada, já tão incentivada. É preciso que avancemos aí em alguns terrenos para que ela seja também uma paz verdadeiramente estabelecida entre nós, os que aqui estamos evoluindo. Inventou louváveis processos de ilustrar a inteligência, contudo, ainda experimenta graves dificuldades para ensinar ou sublimar a elevação nas áreas do sentimento. Quando se fala, por exemplo, em educação, muito da nossa educação ainda será pensado apenas em termos de transferência de conhecimento, progresso e desenvolvimento intelectual, ao passo que a educação moral, tanto no âmbito fundamental do lar, como também nas demais instituições que se encarregam da educação no mundo, grandes progressos são ainda necessários para que venhamos a alinhar, a ajustar essas duas demandas fundamentais. Temos, portanto, ilustrado muito a inteligência, ornamentado o intelecto e o pensamento, mas em termos do coração vemos ainda as sombras do egoísmo, da indiferença, do orgulho a criarem tantos males, tantas dores para a sociedade terrestre. Ergue arranha-céus e habitações coletivas. Todavia, habitualmente ignora como fazer a união das criaturas sem distinção de raças e de credos.
quando vemos essas grandes cidades cosmopolitas, enormes do mundo, nos Estados Unidos, na Europa, no Oriente, enfim, em várias partes do planeta, quando vemos esses arranha-céus, esses verdadeiros monumentos da arquitetura, da engenharia, realmente nos impressionamos. Prédios com 1 quilômetro de altura, já temos conseguido esse feito, e, no entanto, quando se trata de erguermos o edifício da fraternidade humana, vemos ainda quantos desafios, quantos preconceitos, quantas divisões, quantos ódios nos separam enquanto irmãos que somos. Criou o aço, que lhe garante a eficiência das construções. Entretanto, experimenta grandes obstáculos, a fim de manter a precisa continuidade da segurança íntima. Que seriam das nossas construções não fosse o aço, que lhe dá essa firmeza, que lhe dá essa segurança. Com a descoberta aí do aço, com as novas técnicas de fabricação, com os novos materiais, podemos avançar muito em termos de infraestrutura no mundo. Mas, quando pensamos em termos de segurança interior, de equilíbrio das criaturas, vemos o quanto ainda imensa parcela da humanidade segue fragilizada, segue sem esses recursos interiores para realmente lidar com os desafios da vida, sem se desestruturar. A resiliência, que é essa virtude, sobre a qual Paulo tanto nos falava, a fortaleza, que ainda segue sendo um desafio para a humanidade hoje. Organiza associações de vários matizes para a defesa dos interesses comunitários. No entanto, a solidão na Terra é um flagelo crescente. Talvez nunca estivemos, talvez não, com certeza, nunca estivemos tão conectados como agora. Aqui mesmo estamos conectados, corações das mais diversas partes do mundo, todos acompanhando ao vivo esse momento de reflexões, esse congresso, graças a essas possibilidades da tecnologia, que nos aproximou, que ampliou as possibilidades de troca e de intercâmbio, e, no entanto, ainda assim, a solidão segue crescendo, segue sendo, como diz aqui Emmanuel, um flagelo crescente. A solidão, paradoxalmente, em meio a essa multidão, em meio a esse mundo tão veloz, tão ágil, mas ao mesmo tempo tão indiferente, tão frio muitas vezes. Solidão essa, vivenciada mesmo no âmbito ou no seio do próprio lar, para a qual precisaremos olhar com muito carinho, com muito amor, para que não venha a ser, como vem sendo, um elemento de tanta desestabilização dos corações. Destaca a importância da fraternidade e enfatiza a solidariedade humana, mas a violência prossegue avançando no mundo. Embora todas as campanhas, embora todas as revelações, tradições espirituais que já recebemos ao longo da história, todas elas consagrando a fraternidade, a solidariedade, o amor e o bem, vemos ainda a violência, traduzida nas mais diversas formas de violência, violência doméstica, a violência entre nações, a violência dos crimes, enfim, a violência do preconceito, tantas e tantas formas de violência que ainda estão criando barreiras à construção realmente de um novo tempo para a humanidade, de uma sociedade mais fraterna, mais justa, mais feliz. Por isso, então, Emmanuel conclui essa sua mensagem. Eis a face dupla do progresso. Lembrando o próprio título, Progresso, face dupla. Eis a face dupla do progresso entre os homens. Por fora, prodígios de raciocínio e eminências de cultura intelectual. Basta olhar para o mundo. Quantos livros, quantos conteúdos hoje, por meio da internet, quanto material, quanta informação nessa era mesmo da informação, quantas possibilidades de troca, de intercâmbio, de aprendizado que essa era tecnológica não nos tem aberto. Que primores, que píncaros do intelecto, da cultura, da tecnologia não temos alcançado por fora. Entretanto, por dentro, mostra ainda o homem a chaga do ódio e do egoísmo, que só a vivência dos ensinamentos de Jesus Cristo conseguirá curar. Então, nós iniciamos essa nossa reflexão acerca da lei de progresso com essa mensagem de Emmanuel para que possamos logo entender
que existem duas faces desse progresso. Assim como Kardec e os espíritos também vão trabalhar conosco em O Livro dos Espíritos quando tratam dessa lei. Dirá Kardec, existirá o progresso intelectual e existirá esse progresso moral. O primeiro, o progresso intelectual, que surge sempre, que vai num contínuo, a partir mesmo das pesquisas humanas, dos anseios humanos por melhorar o meio em que vive, por mais conforto, por mais facilidades. Mas o segundo, o progresso moral, ainda entravado por dois elementos que têm criado grandes dificuldades para que nós, enquanto humanidade, avancemos para o porvir luminoso que nos espera a todos. O orgulho e o egoísmo, como nos dirão os espíritos na questão 785, são esses grandes entraves ao progresso moral, ao equilíbrio, ao ajustamento do progresso moral ao progresso intelectual já feito. Porque, distanciados desse progresso moral, esse progresso intelectual será muitas vezes, inclusive, utilizado para acirrar ainda mais os ânimos, o egoísmo, a violência, as diferenças, né, as separações, porque, como nos dirá Kardec, o conhecimento por si, se não ancorado, né, se não amparado pelo desenvolvimento moral, muito mal poderá fazer. É esse o progresso que temos visto no mundo, é essa a grande imagem, o grande quadro que o mundo, nesses tempos em que agora vivemos, tem nos apresentado. Píncaros de desenvolvimento por fora, de conhecimento, de cultura, mas ainda com tantos desafios, com tantos ajustes a serem feitos no campo do desenvolvimento moral. Por isso vemos ainda essas grandes chagas que tantas dores, que tantas dificuldades trazem à nossa convivência, às nossas sociedades. A chaga da corrupção, a chaga do preconceito, a chaga das guerras, a chaga das misérias, da fome, enfim, tudo isso surge dessa discrepância ainda existente entre essas duas faces do progresso, como Kardec também as vai trabalhar. Inclusive, há um artigo dele muito interessante, que está na Revista Espírita, de outubro de 1866, intitulado Os Tempos São Chegados, em que ele naturalmente vai fazer uma análise à luz dos ensinamentos dos espíritos desse processo em que agora vivemos enquanto humanidade, o processo de transição, o processo de regeneração planetária, em que somos convidados a deixar um antigo paradigma evolutivo, a deixar antigos pilares fundamentais aí da nossa sociedade, para renovarmos esses pilares, esses fundamentos, entrando, enfim, em uma nova era, em um novo tempo, onde o progresso moral poderá, então, ou terá alcançado, se equiparado ao nosso progresso intelectual, em que, enfim, teremos ajustado essas duas faces, o progresso exterior e o progresso interior na criatura, patrocinando uma sociedade, portanto, mais feliz e mais fraterna. Então é muito interessante esse artigo de Kardec, as suas considerações serão muito lúcidas, muito claras, como é sempre presente em Kardec, essa lucidez, esse bom senso, e em determinado momento, muito em sintonia com aquilo que Emmanuel nos trouxe em sua mensagem, Kardec nos dirá assim: o progresso intelectual realizado até hoje, nas mais vastas proporções, é um grande passo, sem dúvidas, e marca a primeira fase da humanidade. Mas apenas ele é impotente para a regenerar. Então, sem sombra de dúvidas, é um grande passo, um importante passo. Estão aí todas as possibilidades que a tecnologia nos traz, inclusive essa, de estarmos aqui trocando informações, aprendendo juntos, graças à conectividade, à internet, aos computadores. No entanto, este é apenas um primeiro passo, uma primeira fase da humanidade. O que nos faz recordar a resposta dos espíritos mesmo, lá no Livro dos Espíritos, quando tratam da lei de progresso, na questão 793, quando Kardec lhes pergunta sobre como poderíamos reconhecer uma sociedade verdadeiramente civilizada, como poderíamos realmente entender que estamos alcançando a condição de civilização, os espíritos então nos dirão que reconhecê-la-eis uma sociedade realmente civilizada pelo seu desenvolvimento moral. Por ora, credes,
dizem-nos eles, que estáis muito avançados pelas grandes descobertas, pelas maravilhosas invenções. No entanto, não tereis o direito de verdadeiramente vos dizer civilizados, senão quando houverdes banido do seio de vossas sociedades todos os vícios, todas as paixões que a desonram, e quando então passardes a viver como irmãos, praticando a lei de caridade. Até então, ou até aqui, podereis apenas vos dizer povos esclarecidos, que hão percorrido a primeira etapa, a primeira fase da civilização. Então é isso que Kardec está aqui nos dizendo. Nós estamos chegando na culminância, nos píncaros desse primeiro estágio da civilização, a civilização esclarecida, a civilização do desenvolvimento tecnológico. Mas somos convidados justamente nesse processo de regeneração a darmos esse passo seguinte, fundamental, para que adentremos, enfim, em um novo tempo. Realmente, na era do Espírito, em que mais conscientes perante as leis divinas, passaremos a nos conduzir segundo esse paradigma que nos foi ofertado, esse modelo de vivência em harmonia com a lei divina, que é Jesus, nas suas lições no Evangelho. Eis a importância, portanto, do Espiritismo, enquanto também Evangelho redivivo, na contribuição desse processo que agora vivemos, né? No sentido de estimulá-lo, no sentido de potencializá-lo, em resgatando para nós as lições de Jesus, vem a doutrina espírita abrir campo para que esse outro progresso tão essencial possa se dar. Por isso, Kardec segue aqui em suas considerações, né? Após dizer que somente o progresso intelectual impotente seria para regenerar verdadeiramente os homens ou a humanidade, ele prossegue dizendo: enquanto o homem for dominado pelo orgulho e pelo egoísmo, utilizará sua inteligência e seus conhecimentos em benefício de suas paixões e de seus interesses pessoais. Razão por que os aplica no aperfeiçoamento dos meios de prejudicar os outros e de se destruírem mutuamente. É o que nós vamos ver também em uma outra mensagem, um outro texto muito interessante de Kardec, agora no livro Obras Póstumas, na segunda parte, ao final da obra, um texto intitulado Credo Espírita. Kardec vai ter uma frase muito interessante. Ele nos diz que muito mal poderá fazer o indivíduo de inteligência mais cultivada. Aquele, porém, que houver se adiantado moralmente, só o bem fará. Por isso, o intelecto muito desenvolvido, desamparado pelo progresso moral, muitas vezes aprimora os instrumentos, os meios, os artifícios de mais prejuízos ainda gerar à sociedade como um todo, tendo em vista os seus interesses pessoais, os seus interesses mesquinhos, o seu egoísmo, enfim. É esse o desajuste da balança que somos convidados a equilibrar agora, segundo o que o Espiritismo está aqui nos orientando. Por isso, o progresso intelectual, nos dirão também os Espíritos, lá em O Livro dos Espíritos, na questão 785 mesmo, ele parece ainda aprofundar, né, os excessos, os vícios das criaturas humanas. Mas isso é passageiro, isso é transitório, porque à medida também que vai se instruindo, melhor vai se esclarecendo quanto a outros valores da vida, mais vai percebendo que as simples buscas materiais não são capazes de o preencher, de o satisfazer, espírito imortal que é, destinado ao desenvolvimento como um todo e à comunhão com o divino. Ele vai, na medida em que vai superando as paixões, o apego à materialidade, vai, a partir do próprio progresso intelectual mesmo, vai acabando por despertar para a necessidade do progresso moral. Como os espíritos dirão, muitas vezes necessário se faz até que o mal chegue a certos excessos para que a necessidade do bem se faça visível, se faça patente. Mas é o que agora nós estamos vivendo. Nos tantos excessos que vemos das paixões, na inteligência refinada utilizada para os processos mais elaborados de corrupção, para o desenvolvimento de armas cada vez mais destrutivas, para o aprimoramento, né, de processos de segregação, de processos de desigualdade no mundo,
a gente vai percebendo que vamos alcançando esses cúmulos, esses excessos, e que o bem, então, vai se realçando cada vez como mais necessário, o progresso moral realmente como a chave de que precisamos para avançar, né, para outra etapa, para nos libertar de um passado regido pelo materialismo, pelo egoísmo e pelo orgulho, como aqui Kardec nos diz, abrindo-nos então a esse futuro glorioso, a esse futuro feliz, luminoso que nos espera a todos, na medida em que nos tornarmos dignos, pelos nossos esforços enquanto indivíduos, de o merecer. Por isso, Kardec prossegue, só o progresso moral pode assegurar a felicidade dos homens na Terra, pondo um freio nas más paixões. Somente ele pode fazer reinarem a concórdia, a paz, a fraternidade. E é ele que derrubará a barreira dos povos, que fará caírem os preconceitos de casta e calar os antagonismos de seitas, ensinando os homens a se olharem como irmãos, chamados a se ajudarem mutuamente, e não a viverem uns à custa dos outros. Eis o grande limiar em que todos, enquanto humanidade, e cada um de nós, enquanto indivíduos, estamos inseridos, chamados a reconhecer a importância da transformação do indivíduo, de cada individualidade, na construção desse todo transformado, desse todo renovado. Por isso, Kardec dirá que o progresso moral da humanidade é o somatório dos progressos individuais. E não poderemos, então, nos afastar dessa consciência, dessa responsabilidade que agora, a partir do Espiritismo e do Evangelho, nos cabe, nos visita o coração e a consciência. E é preciso entendamos, então, à luz do Espiritismo, como esse progresso vai se dando, para que melhor possamos nos entender em meio a esse processo. Os Espíritos nos dirão que existem dois movimentos aí no progresso. Um lento e regular, como eles nos descrevem na questão 783 de O Livro dos Espíritos, que nasce da força mesmo das coisas. Então, esse progresso das próprias buscas humanas, por mais conforto, por mais comodidade, as pesquisas, os desenvolvimentos tecnológicos, as interações, as trocas. Então, esse progresso lento e regular, esse progresso intelectual que sempre vai se dando na medida em que as pesquisas vão se desenvolvendo, em que as reflexões no campo da filosofia, da educação vão se dando, e assim vai se alimentando esse progresso lento e regular, né? Na solução mesmo dos problemas que a vivência material com as suas vicissitudes vai nos apresentando, as enfermidades, os cataclismos da natureza, os desafios, enfim, que a vivência material aqui nos propõe. Eles alimentam esse progresso da humanidade lento e regular. Se olharmos para a história do ser humano desde os primórdios da civilização, veremos sempre o ser humano em luta com o meio e exercendo, portanto, a sua inteligência para se sobrepor a essas vicissitudes, a essas intempéries. É esse o progresso contínuo que vai se dando. Por isso, Emmanuel chega a definir que o progresso é a soma dos problemas solucionados. O progresso efetuado por cada um de nós é a soma de todos os problemas por nós já solucionados até aqui em nossa jornada de ascensão. Assim como também, se pensarmos em termos de humanidade, o progresso da humanidade é a soma dos problemas já solucionados. No campo da medicina, no campo da ciência, no campo da física, no campo da engenharia, da indústria, da educação, em todos os campos de desenvolvimento humano. Mas, dizem eles, que existe também um outro aspecto aí no progresso. Aspecto esse, inclusive, que Kardec vai frisar no artigo que mencionávamos, Os Tempos São Chegados, na Revista Espírita de outubro de 1866. E esse aspecto é aquele, digamos assim, impulso extra que o Criador, na sua providência divina, vai por vezes oferecer, vai por vezes trazer à humanidade para que ela possa avançar com mais estímulo, né? com mais velocidade, digamos assim, em determinadas circunstâncias, quando esse progresso parece meio que estagnado, quando nós, enquanto indivíduos ou enquanto coletividades, relutamos em dar passos que são importantes.
Por isso dizem lá os espíritos que quando considera que um povo não tem progredido tão rapidamente quanto seria necessário, quanto seria interessante, e naturalmente podemos transportar isso para o âmbito do indivíduo também, Deus abala esse povo com, né, um abalo físico ou moral que atue como uma espécie de aguilhão, de estímulo extra para que esse progresso se dê. Então, o Criador, ele está inserido também nesse processo de desenvolvimento, nessa lei do progresso por meio da sua providência. É o que Kardec vai frisar. Ele não simplesmente estabeleceu essas leis, esse processo, e simplesmente está, então, inativo desde o ato da criação. Ele atua, ele opera por meio da sua providência divina. E aprendemos o principal meio por meio do qual Deus atua na criação é através dos espíritos. Então, por meio dos seus emissários, por meio dos espíritos mais adiantados, que por vezes ele faz encarnar aqui no planeta terreno, nas mais diversas áreas de desenvolvimento, é que ele vai estimulando, por meio desses abalos morais, por meio desses abalos físicos mesmo, no sentido de descobertas, de novos processos e tudo mais, ele vai estimulando a humanidade a progredir. Porque nós lemos lá, nessa resposta do livro dos Espíritos, abalos, e logo pensamos em cataclismos, em destruições, mas muitas vezes não entendemos esses abalos como aquilo que é impactante, como aquilo que, para um certo estágio evolutivo, choca. E se pensarmos nas grandes transformações da humanidade, todos os grandes missionários, enquanto estiveram conosco, foram aqueles que abalaram seus tempos, abalaram a humanidade no seio do qual viveram, porque traziam elementos muito novos, sejam em termos físicos, né, em conquistas intelectuais, em desenvolvimentos materiais, seja em termos morais. Então nós temos aí, por exemplo, esses grandes abalos que o alto, o Criador, por meio dos espíritos que atuam, né, cumprindo os seus desígnios, ele enviou à humanidade. Um deles, talvez o mais fundamental para o progresso da humanidade, o advento do Cristo, que foi o grande abalo, né, restituindo a humanidade em seus rumos, né, destruindo, digamos assim, paulatinamente ao longo dos séculos, as velhas e gastas bases ou os fundamentos antigos em que edificávamos as nossas conquistas ilusórias, para enfim podermos lançar as bases do porvir, as bases sólidas das construções espirituais, dos valores do espírito. Então Jesus, o Evangelho, sem sombra de dúvidas, foram um desses grandes abalos morais com que Deus agitou a humanidade, estimulou a humanidade a progredir. E o Espiritismo, naturalmente, será esse outro grande, ou um desses outros grandes abalos morais de que Deus se serviu para nos estimular na caminhada, justamente nos convidando, o Espiritismo, em resgatando o próprio Evangelho, a avançarmos agora nessa senda do coração, nesse progresso interior. Já temos percorrido tanto o enlustramento, né, o desenvolvimento da nossa inteligência, o progresso por fora, mas é preciso nos voltemos agora para dentro, para essa grande escola do coração que Jesus nos apresentará. O desenvolvimento do amor, da caridade, da humildade, do perdão, como chaves realmente libertadoras para todos nós, enquanto humanidade. Assim se dá, portanto, o progresso. Tanto aquele regular e lento, como aquele também patrocinado pelo mais alto, pelo próprio Criador, que se serve dos espíritos mais adiantados do que nós, espíritos bondosos, espíritos superiores, espíritos puros, como é o caso do Cristo, para nos impulsionar na senda do progresso, convidando-nos a equalizar, então, progresso intelectual e progresso moral, entendendo melhor a própria relação que existe entre eles. Como aprendemos em O Livro dos Espíritos também, na questão 780, que é uma questão muito interessante, especialmente a 780A, Kardec perguntará justamente qual a relação entre esses dois progressos, portanto. E os espíritos dirão que o progresso moral decorre do intelectual, mas nem sempre o segue tão de perto quanto seria interessante. Por isso, por vezes, existem esses abalos, esses estímulos da espiritualidade por meio dos mensageiros, dos missionários que aqui encarnam, nos convidando a avançar, nos relembrando dos rumos que temos a percorrer. Mas então Kardec faz a pergunta interessante, que é a 780A. Como o progresso intelectual engendrará o progresso moral?
E a resposta dos Espíritos será: tornando compreensíveis o bem e o mal. Desde então, o homem pode escolher. O desenvolvimento do livre-arbítrio acompanha o da inteligência e aumenta a responsabilidade dos atos. Então vejamos só que interessante. Não é um progresso de fora para dentro, imposto, coercitivo. O progresso moral será antes aquele que se acende de dentro para fora. Claro que ele terá bases no conhecimento que nos visita de fora para dentro, mas ele então acenderá essa luz interior da criatura, do discernimento, da consciência, que a fará mais responsável pelos seus atos, porque mais apta também a escolher os seus caminhos, a escolher os seus atos, a definir o seu destino. Então é muito interessante pensarmos nesse papel do Espiritismo, do Evangelho, em acendendo luz por dentro de nós, sobretudo o Evangelho de Jesus, em nos clareando o olhar, em nos libertando das sombras que nos impedem de enxergar a vida, os outros, as próprias leis divinas com mais clareza, as sombras do orgulho, do egoísmo, da prepotência. O Evangelho de Jesus vai então nos convidando a realmente dar esse passo fundamental para sermos elementos participantes e verdadeiramente ativos na transformação do mundo. Não simplesmente aqueles que esperamos uma terra renovada, uma humanidade regenerada, mas aqueles que então nos colocamos como copartícipes, como co-construtores desse processo, a partir da nossa própria regeneração. Como Emmanuel mesmo vai nos dizer em uma outra mensagem sua, muito interessante, agora no livro Inspiração, capítulo 25, intitulada Diante do Progresso, em que ele nos diz que não deveremos esperar o progresso da Terra a fim de acendermos luz em nós mesmos. Pelo contrário, o Espiritismo aí está acendendo essa luz do discernimento, nos tornando, portanto, mais responsáveis pelo que fazemos e mais aptos a bem escolher, a evoluir de maneira consciente, a sermos instrumentos também do alto, também do Criador, auxiliando essa edificação de uma nova humanidade a partir de um novo ser humano que nos cabe ser. Como Paulo, em suas epístolas lá atrás, já nos havia dito, quem está em Cristo, nova criatura é. Nova criatura deveremos ser, tendo em Jesus esse referencial que nos é apresentado pelos Espíritos, o modelo e guia ao qual nos cabe aí ajustar-nos à sua ação, à sua vivência no Evangelho, para que sejamos essa célula viva desse novo tecido, desse novo organismo social que todos esperamos. Por isso, nessa mensagem que citávamos, Emmanuel dirá que o todo estará sempre desajustado sem a regeneração, a retificação da parte, da unidade. E nós somos, cada um de nós, essa unidade viva e consciente, com esse dever, portanto, de nos acrisolarmos, de nos sublimarmos para contribuirmos com o desenvolvimento da coletividade. Porque o progresso ou a questão da felicidade do ser humano somente poderá ser efetivamente resolvida nele próprio, porque é nele que está essa chave de libertação, como também esses entraves ainda à sociedade fraterna que esperamos. Por isso, Jesus, diz Emmanuel, trabalhando, agindo para a divinização da humanidade, é essa expressão de que ele se utiliza, ele não se prendeu a plataformas puramente exteriores, patrocinando o evangelho de fora para dentro. Pelo contrário, ele nos fala desse reino que não vem com aparências exteriores, que começa no imo de cada criatura que se dispôs a amar, a servir e a compreender, e então a equalizar em si progresso intelectual com progresso moral. Porque progresso intelectual será o alcance de nossa ação, mas progresso moral será o sentido, a orientação sempre voltada para o bem. Lembrando a frase de Kardec, muito mal ainda poderá fazer aquele que apenas tem cultivado a inteligência, o intelecto, mas aquele que se adiantou moralmente, só o bem fará. Então, se o progresso intelectual trata de alcance de nossas ações, do alcance, das nossas ações, o progresso moral, tão fundamental, tratará da direção, da orientação, sempre guiada e conduzida pelo bem, para que esse alcance se faça cada vez maior. Por isso, dirá Emmanuel, que Jesus, sem exércitos,
sem tronos, sem éditos, sem espadas, iniciou no mundo o estabelecimento desse império do amor, que vai avançando sempre cada vez mais na direção do porvir, de alma para alma, de coração para coração, acendendo internamente na criatura a luz do coração, que passará então a projetar luzes renovadas, clareza de entendimento no pensamento e, portanto, nas palavras e na ação. Eis como o Espiritismo, em nos trazendo Jesus para o nosso coração, para o coração dessa reflexão sobre a lei do progresso, restitui-nos essa bússola tão necessária para que saibamos nos conduzir encontrando os horizontes, os rumos que nos cabe a todos encontrar enquanto indivíduos e enquanto humanidade. Para entendermos, enfim, mais uma vez com Emmanuel, que a vida é esse carro triunfante do progresso, avançando sobre os trilhos do tempo. Mas é preciso que nos ajustemos a esse carro, é preciso que estejamos nos vendo como partes atuantes, partes conscientes dentro desse processo, para que não venhamos a perder esse bonde da vida, porque já nos dizia também Santo Agostinho, não avançar é recuar, porque tudo progride, tudo que foi criado dirige-se aos planos mais elevados e sublimados da vida, porque assim foi definido pelo próprio Criador, quando lá, no simbolismo do Gênesis, disse, faça-se a luz. E então, tudo que por ele foi criado, a luz está destinado a esse eterno progredir. Que não percamos nós esse ritmo, que não percamos nós essa correnteza, esse movimento da vida, e que estejamos, pelo Evangelho, muito conscientes e muito ativos na construção de um novo mundo, a começar pelo nosso próprio, que então poderá se irradiar para o mundo que nos cerca, para os demais corações. Eis o grande estímulo, o grande impulso que o Espiritismo e o Evangelho vêm dar a esse progresso, para que venhamos a nos ajustar a essa grande lei que há de nos levar sempre e cada vez mais para perto, para uma comunhão mais profunda com o nosso Criador. Que Jesus nos abençoe a todos, muita luz e muita paz. Arthur, esta clareza e esta facilidade com que você comenta os ensinos trazidos por Jesus e pela doutrina espírita nos encanta e nos estimula a cada vez mais estudarmos essa doutrina consoladora. E olha, gostaríamos de estar repassando para você nesse instante que muitos internautas estão lhe cumprimentando, desejando tudo de melhor para você em várias partes do país e de outros países também estão chegando mensagens de apreço, de agradecimento por tudo que você faz pela doutrina, ou melhor, por toda a divulgação que você faz da doutrina do Cristo. Então, recebo os cumprimentos de todos e da família FEESP também. Agora, eles também querem continuar te ouvindo. Nós podemos te explorar um pouquinho mais com algumas perguntas, porque chegaram perguntas de vários locais. Podemos continuar? Vamos lá, querida, vamos lá. Então, vamos lá. Primeira pergunta. Numa sociedade que progrediu tanto em termos tecnológicos e científicos, por que existem ainda tantos problemas sociais como guerras, ódios, violências, corrupção, fome, disputa de poder e etc.? Olha, essa pergunta ela nos lembra muito o texto de Emmanuel, né, que nós trouxemos logo ao início, esse progresso face dupla. Achei muito interessante o título que Emmanuel propõe, porque é o quadro que nós vemos da humanidade hoje, com tamanho desenvolvimento tecnológico, científico, progresso intelectual, mas ainda aí com tantos desafios, como foi mencionado, a fome ainda assolando milhões de criaturas, as desigualdades, a violência, as guerras, a criminalidade, os preconceitos, enfim. Isso nasce justamente dessa discrepância entre o progresso intelectual e o progresso moral. Daí a importância que o Espiritismo, as palavras do próprio Kardec, como nós aqui trouxemos também, vai dar a esse progresso moral, apresentando essa como sendo a grande finalidade da própria doutrina espírita.
ela que é uma ciência de observação, também uma doutrina filosófica de consequências morais. Portanto, ela aponta para isso. E ao definir o verdadeiro espírita, Kardec dirá que é aquele justamente que entendeu a importância de se renovar moralmente, assim como também o verdadeiro cristão ou todos aqueles que já estarão aí conscientes da parte que lhes cabe dentro de todo esse processo, dentro de toda essa sinfonia que é a vida. Então é preciso que realmente, em nosso caso, né, espíritas, voltemos o nosso olhar para Jesus, como esse modelo que nos foi ofertado pelo mais alto, como verdadeiramente essa porta libertadora para a humanidade, a partir do nosso empenho, da nossa dedicação em aplicar-lhe as lições, em incorporá-las ao nosso modo de ser. É preciso que aprendamos a investir em humildade, a partir do estudo, a partir do reconhecimento da nossa pequenez, mas reconhecendo que não somos inúteis, que embora pequeninos, poderemos ser muito úteis onde estamos inseridos, em nosso lar, em nosso trabalho, enfim. É preciso que aprendamos a servir mais, a amar mais, a exigir menos, a exigir de nós mais, para que venhamos a ser cada vez instrumentos melhores para equiparar, né, a partir da exemplificação que convida outros corações também a perceber essa necessidade, possamos então equiparar esse progresso moral ao progresso intelectual, equilibrando assim essas duas asas que nos permitirão alçar voos mais altos enquanto espíritos para novas faixas de evolução e de progresso. Muito obrigada, Arthur. Mais uma pergunta. Se é esperado que o progresso intelectual chegue antes do progresso moral, então, apesar dos conflitos, podemos dizer que tudo está dentro da normalidade? Olha, nós temos que considerar que existe uma variável muito importante dentro do mecanismo aí da criação e da evolução dos seres, que é o livre-arbítrio. Então, nós recebemos tanto já, mas enquanto indivíduos temos postergado muito esse progresso que já era para estar, digamos assim, um pouco mais equilibrado. Então, isso nasce do livre-arbítrio das criaturas humanas, que podem, digamos, adiantar ou postergar essa renovação moral da humanidade segundo as suas escolhas. O progresso, enfim, se dará, porque é desígnio divino e nenhum de nós poderá barrar esse progresso. Ele se dará conosco ou apesar de nós. Mas felizes serão aqueles que estiverem a favor da correnteza crescendo no processo. E que possamos, a partir das nossas escolhas mais adequadas, avançar com mais segurança, com mais rapidez em direção a esse futuro luminoso que nos espera. No Livro dos Espíritos mesmo, Kardec vai perguntar, na questão 117, se depende de nós, os espíritos, progredirmos mais ou menos rapidamente. Poderíamos pensar isso em termos de coletividade. Se depende da humanidade, ela progredir mais ou menos rapidamente, e os espíritos dirão que sim. Depende das nossas escolhas, da nossa disposição em vivenciar as leis divinas. Que possamos, então, desde já, porque o passado não podemos mudar, mas desde já, aperfeiçoar, digamos assim, a nossa vivência dessas leis, a nossa entrega a essa renovação, para que avancemos com mais segurança e com menos dores, com menos curvas, digamos assim, com menos círculos viciosos no processo evolutivo em direção ao futuro que nos espera. Muito obrigada. Mais uma, Arthur. Vamos lá. Qual a postura que devemos ter diante do conflito entre quem somos e quem queremos ser? Olha, essa disputa, né, esse conflito interno é aquilo que Paulo vai descrever na sua carta, o bom combate. Todo aquele que recebe a luz do conhecimento, ele estará inserido nesse bom combate. Eu me lembro, inclusive, de uma analogia muito interessante, uma metáfora, de uma psiquiatra chamada Melanie Klein, em que ela, com base lá naquela simbologia, naquela alegoria do Gênesis, né, da figura de Adão, fruto do conhecimento do bem e do mal, ela diz assim: quem quer que coma do fruto do conhecimento é sempre expulso de algum paraíso. Então é o que o progresso intelectual, como os espíritos lá nos disseram, vai fazendo conosco. Na medida em que a gente conhece melhor as leis divinas, na medida em que nos conhecemos melhor,
mais se aprofunda esse conflito entre o que já sabemos devemos ser e o que ainda somos. Mas é preciso que saibamos lidar com esse conflito, porque, por um lado, ele é positivo, ele é justamente o que nos impele a deixar as zonas de acomodação, a sair desse paraíso e avançar na senda do progresso. Então, esse bom combate, a paz de Jesus, do discípulo do Mestre, ela é uma paz inquieta, porque ele está sempre pensando o quanto ainda pode melhorar e está nesse processo interno de esforço, né, para realmente se transformar. É a própria definição que Kardec vai trazer para o verdadeiro espírita. É aquele que está no esforço constante por se renovar moralmente. Portanto, não é um processo de tranquilidade apenas, né? É natural que exista esse conflito enquanto não houvermos alcançado aí essa equiparação entre o que sabemos já e o que fazemos. Mas isso, no fundo, é o que nos estimula, é o que não nos permite estagnar. Quanto mais luz se acende em nosso mundo interior, mais difícil para nós será conviver com os velhos e infelizes hábitos, mais difícil será para nós tentar manter as antigas sombras que temos cultivado. Seremos então impelidos a avançar. O amor do Cristo, já dizia o apóstolo Paulo, nos constrange, porque é luz que se acende em nosso interior, nos impelindo sempre a avançar e a nos aperfeiçoar. É o sede perfeitos, como Jesus nos diz no Evangelho. Antes de prosseguirmos, nós temos um recado para você do nosso presidente, o Roberto Watanabe. Ele está dizendo aqui que é uma imensa satisfação te receber aqui neste nosso congresso. É que você já esteve conosco num evento recente do GEP, que é o Grupo Espírita Paulista. Você e a Eulália, que te antecedeu, né, na palestra de hoje. Então, receba o agradecimento do nosso presidente da federação, o Roberto Watanabe. Viu? Você será sempre muito bem-vindo na nossa casa. Podemos prosseguir? De explorar mais um pouquinho? Então, vamos lá. Para os seres humanos que possuem racionalidade e livre arbítrio, entendemos que a dor e o sofrimento possam ser um meio para o progresso. No caso dos animais que são irracionais e não possuem livre-arbítrio, qual seria a utilidade e a justificativa para passarem pela dor e sofrimento? Olha, o André Luiz, inclusive, vai ter considerações nesse sentido, o próprio Emmanuel também vai ter considerações nesse sentido. Se eu não me engano, no livro Emmanuel, né, a primeira obra que ele traz para nós pela lavra aí de Chico Xavier, e eles vão nos falar ali de um conceito de dor-evolução, que ela, diferentemente do nosso caso, em que possuímos, como foi dito, racionalidade, portanto, livre-arbítrio, essa dor ela vai atuar num processo de desenvolvimento da sensibilidade do princípio inteligente que ali está. O próprio Leon Denis vai tratar muito desse assunto também na sua obra, O Problema do Ser, do Destino, que é o título original, na versão aqui no Brasil, O Problema do Ser, do Destino da Dor. Dor e prazer, essas forças, digamos assim, esses elementos que vão aos poucos trabalhando no princípio inteligente, desenvolvendo a sua sensibilidade, alguns potenciais que ali ele traz, e que essas injunções, essas circunstâncias difíceis por fora, vão fazendo com que isso desabroche, com que isso venha à tona, com que isso seja trabalhado, com que isso seja lapidado. Então, não é resgate do pretérito, não é processos que derivem aí de culpa, né? No caso dos animais, seria mais esse aguilhão, digamos assim, que os impulsiona a desenvolver determinadas potencialidades desse princípio inteligente, que mais tarde, né, no reino nominal, já estarão mais desenvolvidas para seguirem, né, no seu processo de aperfeiçoamento. Muito obrigada, Arthur. Olha, não param de chegar perguntas. Você tem disponibilidade para continuar conosco mais um tempinho? Temos, vamos lá mais um tempinho. Então, vamos lá. Se a lei do progresso possibilita que seja realizado o nosso progresso em qualquer mundo, inclusive no mundo espiritual, qual seria a necessidade da reencarnação para continuar progredindo? Olha, isso está posto para nós
na questão 132 de O Livro dos Espíritos. Temos também em outros momentos da codificação, por exemplo, lá no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, ao final do capítulo 5, se não estou enganado, essas considerações sobre o porquê da encarnação, né? Porque algumas outras visões espiritualistas considerariam o fato de termos de vir à matéria como um plano B, digamos assim, apenas para os espíritos que caíram. No entanto, a doutrina espírita vai nos apresentar a encarnação, o fato de virmos à matéria como parte mesmo do plano divino, né, para o nosso processo evolutivo. Então, na questão 132, pergunta Kardec aos espíritos qual o objetivo da encarnação. E ali eles vão trazer as considerações para que, por meio das vicissitudes terrenas, possamos nos desenvolver, possamos trabalhar, desenvolver a inteligência. Podemos pensar, por exemplo, que, pensando em termos da civilização, os esforços da criatura, do indivíduo, pelo instinto de conservação, por exemplo, pelo próprio instinto de conservação do corpo, foram o que o estimularam ao longo dos evos a desenvolverem a sua inteligência, para se proteger das intempéries, dos demais animais, enfim, de todas as injunções, as vicissitudes terrestres. É assim que, para, digamos, proteger aqui a sua vida material, que o ser humano tem trabalhado o seu desenvolvimento intelectual desde então. Então, a gente já vê aí como que essa questão da experiência na matéria vai patrocinando o desenvolvimento intelectual num primeiro momento, que se converterá depois no desenvolvimento moral, né, no progresso moral do indivíduo. Temos um outro fator importante, que aqui, né, na matéria, nós estamos todos como que colocados numa mesma faixa, né, de percepções, permitindo assim que espíritos das mais diversas condições possamos aqui interagir, nesse que é um grande elemento estimulador do progresso. Sabemos que no mundo espiritual, essas interações entre espíritos de faixas muito distintas de evolução, ela é mais difícil. Aqueles que mais avançaram podem abarcar todas as faixas que eles estão abaixo, amparando aqueles que ainda estão, né, em faixas inferiores, mas os que estão em faixas inferiores não conseguem ter uma percepção ainda muito clara do que os aguarda mais acima. Mas aqui na faixa da matéria, que nos uniformiza, digamos assim, em termos de percepções materiais, não em termos morais, naturalmente, mas aqui nós podemos conviver com espíritos os mais adiantados, como também espíritos ainda muito inferiores, e nessa troca, nesse intercâmbio, uns vão amparando os outros, né? Então, aqui na experiência material, nós como que aferimos tudo que lá nós vamos estudando, aprendendo, aqui nós somos colocados à prova, aqui nós somos convidados a exercitar para que, utilizando-nos da matéria, sem nos apegarmos a ela, cada vez mais possamos trabalhar os valores, o desenvolvimento do espírito que somos. Obrigada, Arthur. Não para de chegar mensagens de agradecimento a você, de elogios, de agradecimento por todo este momento de aprendizado que você está nos proporcionando. Em nome de todos eles, recebam os nossos agradecimentos e os nossos cumprimentos. E tem mais pergunta, podemos continuar? Vamos lá, querida. Então vamos lá. O progresso promoverá uma só religião na face da Terra? Olha, essa reflexão, Kardec mesmo traz ela no artigo que eu mencionei, né, Os Tempos São Chegados. Ele faz considerações a esse respeito na Revista Espírita de outubro de 1866, também no último capítulo do livro A Gênese. E na questão 798, ele também traz, os espíritos, né, com ele, trazem algumas considerações nesse sentido, dizendo-nos que, na medida em que formos progredindo enquanto humanidade, nós chegaremos a fatores comuns, né, de compreensão das leis divinas, das leis morais que nos regem a todos. Inclusive, na questão 798, pergunta Kardec se o espiritismo se tornará crença geral, crença comum, e eles dizem que sim, mas não no sentido do rótulo, né? Porque é preciso que aqui entendamos isso. Não estamos a falar de rótulos, estamos a falar de conhecimentos, de entendimentos das leis que nos regem a todos. Então, o espiritismo se tornará crença geral no sentido de que, no futuro, na medida em que avançarmos no conhecimento de nós mesmos e das leis divinas, para todos os que aqui estivermos encarnados, será natural o entendimento da mediunidade, da reencarnação, da realidade espiritual, da lei de causa e efeito, da
pluralidade dos mundos habitados, enfim, de tudo isso que são leis naturais que o Espiritismo nos apresenta, mas que não são propriamente dele. Então, Kardec diz-nos que, no futuro, nós encaminharemos-nos para uma harmonia e uma comunhão de princípios fundamentais, no que diz respeito a essa relação com o divino, a essa compreensão das leis divinas. Deus, Espírito, matéria, as consequências futuras de nossos atos, né? Enfim, tudo isso que são esses pilares que o Espiritismo vai nos apresentando, com o passar do tempo, o desenvolvimento, nós vamos encontrando esse terreno comum. Claro que, em termos de feições exteriores, de culto e tudo mais, ainda por muitos e muitos evos, nós teremos essas diferenças que estão relacionadas a também questões culturais, questões, né, dos povos, de suas origens e tudo mais, mas em termos dos princípios, estamos encaminhando-nos para a síntese. É o que Jesus vai trabalhar no Evangelho, quando fala, né, que haverá um só rebanho e um só pastor. Kardec, inclusive, comenta esse trecho no livro A Gênese, falando dessa comunhão dos valores fundamentais e universais, que então estarão esclarecidos e compreendidos por todos os cultos, por todas as religiões diferentes. Então, é mais ou menos isso que a gente vai entendendo. Lembrando a frase de um grande teólogo, tudo aquilo que sobe, converge. Então, à medida que a humanidade sobe na escada ascensional de progresso, de evolução, nós vamos convergindo para esses elementos universais e comuns, que serão os norteadores das nossas crenças, das nossas certezas do amanhã. Obrigada, Arthur. Arthur, nós temos uma pergunta aqui que nos leva muito à reflexão, porque esse momento pelo qual nós estamos passando, desse isolamento, que nos impõe esse isolamento social, nos leva a refletir sobre muitas coisas. E muitas pessoas têm curiosidade em saber como é que a doutrina espírita encara, ou melhor dizendo, explica este momento atual pelo qual nós estamos passando. Nós, que eu digo, a humanidade terrena. Então, a pergunta é: pode-se dizer que essa pandemia do Covid-19 é um meio que a providência divina permitiu para acelerar nosso progresso moral? Olha, naturalmente que esse processo que nós estamos agora vivenciando, assim como tantos outros acontecimentos que por vezes surgem, a providência divina sempre extrai dos desafios, daquilo que muitas vezes consideramos um mal, sempre extrai ou nos estimula, enquanto seres humanos, a extrair de tudo isso elementos de progresso, elementos de aprendizado. É assim que, se olharmos para a história da humanidade, diante dos mais diferentes vírus, bactérias, epidemias, nós tivemos grandes surtos de progresso, de desenvolvimento da tecnologia, da medicina, da enfermagem, enfim. Diante dos cataclismos da natureza, tivemos desenvolvimentos da tecnologia, da engenharia, da indústria, e assim sucessivamente. Então, este é mais um dos elementos, é mais um dos processos que a providência divina nos permite viver, né, como decorrência também das nossas próprias escolhas, dos nossos próprios caminhos enquanto humanidade, para que, se tivermos humildade, paciência, espírito de fraternidade, de colaboração, possamos nos unir, possamos juntar esforços para extrair desses desafios que agora se nos impõem grandes elementos de progresso e de ascensão. O que faremos disso, o quanto aprenderemos com isso, vai depender de cada um em particular e também de todos nós enquanto humanidade, mas, sem sombra de dúvidas, impele-nos o mais alto a fazermos dessa experiência, como de todas as outras que viemos a vivenciar, não simplesmente uma barreira intransponível, mas, por meio do exercício da inteligência e também da vivência do amor, da fraternidade e da colaboração, um degrau a mais de ascensão e de melhoria da nossa humanidade. Muito obrigada, Arthur. Agora vamos passar para a penúltima pergunta. Vamos lá. Arthur, é possível alguém decidir que não quer progredir? Por quê? Olha, os espíritos nos informam que o espírito ele pode permanecer estacionário por muito tempo, né? Por tanto tempo aí quanto possa definir ou possa estabelecer internamente. Mas cedo ou tarde
ele sente-se, então, impelido a progredir, porque está nele, digamos assim, né? Ele foi criado com esse impulso, ele sente essa necessidade, mais cedo ou mais tarde, de avançar, de progredir. Ele sente a sua insuficiência e sente que precisa de algo que o preencha, que o possa satisfazer plenamente, que o possa planificar. E esse algo, esse ser, será o próprio Criador, será a nossa comunhão com o divino. Então, Emmanuel mesmo nos dirá que todos nós temos o gene da divindade. E por mais relutemos, cedo ou tarde, nós sentimos essa força, esse chamamento a nos impulsionar. Por isso, nos dirão os Espíritos que nenhum espírito ficará eternamente estacionado ou afastado do progresso. Cedo ou tarde, ele se sentirá impelido a fazê-lo. Porque no afastamento, digamos assim, desse movimento do progresso, nós somos como que, eu me lembro uma comparação que certa feita eu vi, muito interessante, de um pastor, inclusive, nós somos como que o ventilador, imaginemos só, que estava lá funcionando, foi desligado da tomada. Ele segue girando por um tempo, mas chega um momento em que ele para, então, de girar. Assim somos nós quando nos desconectamos desse movimento da vida. Nós temos ali uma energia residual para seguirmos operando distanciados desse progresso, desse chamamento consciencial. Mas chega um momento em que nós nos cansamos, nós nos exaurimos, então, por nossa própria consciência, somos impelidos a voltar a caminhar, porque fomos feitos para a felicidade. Esse é o nosso destino. Se algo existe de fatal, no sentido de determinado, de determinístico, é que todos chegaremos à felicidade e à perfeição, e mais cedo ou mais tarde, então, sentiremos novamente essa impulsão a nos convidar a progredir, porque é a lei que foi estabelecida, né, como Jesus mesmo nos descreverá: sede perfeitos, como perfeito é vosso Pai, brilha a vossa luz. Então é no imperativo, como a nos dizer que esse é um imperativo da vida, que por mais que relutemos, cedo ou tarde nós mesmos ansiaremos por retomar esse caminho, ansiosos que estamos pela comunhão com o nosso Pai. É verdade, né, Arthur? Esse chegar à perfeição depende de cada um de nós, não é verdade? Exato. Olha, vamos agora para a última pergunta. Qual a importância do Evangelho perante a lei do progresso? Olha, em tudo aquilo que falávamos, né, na nossa reflexão, nós chegamos nesse limiar, nesse momento culminante para a humanidade terrestre, em que, atingidos píncaros de progresso intelectual e tecnológico, nós vemos ainda uma grande distância a ser equacionada, a ser ajustada em termos de progresso moral. E o mais elevado, mais profundo recurso que a humanidade terrestre já recebeu para o seu progresso moral está no Evangelho do Cristo. Está na vida de Jesus, que, como nos dizem os Espíritos, é o modelo mais perfeito que nos foi ofertado. Ele que é o próprio condutor do processo evolutivo deste orbe, de todos os que aqui evoluímos, quando veio ter conosco naquele momento importantíssimo da história da humanidade, nos legou essa chave, nos legou esse roteiro, essa bússola mais importante de que todos precisamos para agora percorrer as sendas do coração. Por muito temos já percorrido as sendas do intelecto, que tem a sua razão de ser, tem a sua importância, mas é chegado, enfim, o momento de percorrermos os caminhos do coração, aprendendo a amar, aprendendo a servir, aprendendo a perdoar, a compreender, para que assim possamos fazer de nós, bem como do nosso entorno, a partir da exemplificação, algo mais próximo da humanidade que todos esperamos um dia ter. Então, por isso o Evangelho é assim tão fundamental, por isso os Espíritos nos falarão tanto do Evangelho de Jesus. Está lá o Evangelho segundo o Espiritismo, está lá a referência em O Livro dos Espíritos, na Gênesis, em tantas partes, na obra subsidiária de Chico Xavier, por exemplo, veremos tantas referências a Jesus como esse caminho realmente para a verdade e para a vida, como está lá no Evangelho. Arthur, só nos resta agradecer essa sua participação aqui nesse 10º Congresso Espírita FEESP. A sua explanação foi muito esclarecedora e com certeza nos enriqueceu em muito. E vai nos levar a muitas reflexões.
Receba os nossos sinceros agradecimentos e te parabenizamos também pela dedicação com que você divulga a doutrina do Cristo. Parabéns! E agora você tem um momento para as suas considerações finais. Bom, primeiro eu gostaria então de agradecer mais uma vez pelo convite, pelo carinho com que fomos recebidos, agradecer a todas as manifestações aqui fraternas, pelos comentários de corações de todas as partes, e desejar a todos que nos acompanharam, que partilharam conosco desses momentos de reflexão, que possa realmente abrir o coração ao Evangelho de Jesus, este que é o sol espiritual, o sol moral de nossos destinos, para que essa luz então nos invada, nos esclareça, nos impulsione realmente ao amor, ao serviço, ao bem, à humildade e à compreensão, para que, equilibrando em nós, então, progresso intelectual pelo quanto temos recebido do Espiritismo e progresso moral na figura do Evangelho, que é para nós esse referencial, possamos nos fazer verdadeiros artífices, verdadeiros construtores, junto com Jesus, desse novo tempo, dessa nova era que tanto esperamos. Que Ele nos inspire e nos abençoe a todos, muita paz e muita luz no caminho de cada um de vocês. Arthur Valadares,